Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. I'd like to speak to Mr. O'Connor, please. That's correct. I'd rather not say. It's rather personal. Hello, is this Mr. O'Connor? Mr. O'Connor, you have a man working for you in personnel, a young man named Alfred Brewster. That's right, been with you about a year and a half. Man's a communist. That's right, the man's a communist. A subversive, a menace to our society, should be discharged immediately. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 94, no geral da série, episódio número 29 da terceira temporada, 4 O'Clock, 4 horas. Esse é um episódio dirigido pelo Lamont Johnson, roteiro do Rod Serling, adaptado de um conto do Price Day, e é um episódio que eu me arrisco a dizer, ele conversa muito com a nossa realidade, né? Do momento mesmo, atual, né? Sim, eu percebi aí no nosso personagem principal desse episódio alguém que tem 17 tatuado nas nádegas. Pois é, um fio dental, né? Ainda por cima. Uhum. É isso, gente. Então, é um episódio com o Theodore Bikel, né, que é um ator excepcional, né? Ele se passa numa única sala, né? Ele só tem apenas um elemento praticamente. Então, isso é muito curioso, né? Como foi feita ali a filmagem, né? Como foi feito os elementos de cena para ficar uma sala interessante, apesar de pequena e apertada, né? Com muitos arquivos, mesa, né? Gaiola com papagaio, muita coisa. Sim. A gente, à medida que a gente for falar da história, a gente vai poder apontar o quanto foi importante o design do set ali, né? Do cenário, para ajudar a contar essa história e fazer um paralelo com a mente conturbada do nosso personagem. Exatamente. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o ator principal, né? Que tem mais 3 pessoas ali que aparecem no elenco, né? Mas sobre o Theodore Bikel, é um daqueles casos que a gente começa a fazer pesquisa para o podcast e você se depara com, né, um ser humano assim que ele fez de tudo na vida, né? O Bikel, ele é um cara nascido na Áustria, mas atuou boa parte da sua carreira nos Estados Unidos. Ele, na Broadway, ele, por exemplo, fez participação da montagem da Noviça Rebelde, participação da montagem do Violonista no Telhado. Era um cara que ele cantava muitíssimo bem e ele sabia cantar canções populares em diversos idiomas diferentes. Ele falava 6, 7 idiomas, mas ele sabia cantar canções em pelo menos 20 idiomas diferentes. O cara não era brincadeira. Ele, enquanto ator, ele conseguia reproduzir o sotaque da nacionalidade que você pedisse para ele, ele sabia reproduzir. Enfim, além disso, só para citar, ele tá, por exemplo, no filme Uma Aventura na África, do John Huston. Ele está no filme Moulin Rouge, o filme de 52. Ele é o xerife daquele famoso filme Acorrentados. Você tem o Sidney Poitier e o Tony Curtis que fogem do presídio, mas estão presos por uma algema, né, por uma corrente. Famosíssimo filme. Enfim, ele era um cara ativista também, né, pelos direitos humanos. Um baita de uma figura, um genial ator. Ele fez
muitas e muitas. Ele era uma pessoa excelente, como eu falei, ativista pelos direitos humanos, uma pessoa muito culta, mas ele fez muitos e muitos vilões, né? Ele era muito chamado para fazer ou vilões ou pessoas com traços de personalidade, de caráter duvidoso. E ele fazia muitíssimo bem isso. Ele era um membro do Mensa, né? Esse grupo de pessoas de alto QI. Eu sei que isso daí tá meio queimado porque tem aquele idiota lá do Traje a Rigor, né? Mas esse era um cara do Mensa realmente excepcional, né? Como você disse, um ativista pelos direitos humanos, ativista pelos direitos dos artistas, sabe? Ele apoiou sempre as causas dos artistas e tal, né? Então ele é recordado com muito afeto, com muito carinho, né? Esse ator, por ser realmente uma pessoa incrível, participou de muita coisa na televisão também, né? Até Star Trek. Então Sim. ele, sabe, maravilhoso mesmo. E olha, é uma felicidade poder falar sobre esse episódio, apesar de ser um tema que a gente vai acabar falando sobre política, não tem jeito, né? Mas ele é um cara que é notório, assim, que ele até gostava de participar, fazer essa espécie de papel como ele fez, que é para você denunciar essa espécie de comportamento, né? Então é muito interessante. Sim, ele teve um posicionamento também muito marcante contra o macartismo, contra essa coisa do pessoal que era colocado em listas negras, enfim, uma figura importante, assim, tanto quanto ator quanto como pessoa também, né? A gente tem também a Phyllis Love, ela faz nesse episódio a esposa de um sujeito que esse nosso personagem principal está tentando, de um professor que está tendo a vida destruída por esse personagem do episódio, que nós vamos explicar como é que ele faz para destruir a vida das pessoas. A Phyllis Love é uma atriz, ela começou trabalhando no teatro em Iowa. Ela nasceu no estado de Iowa e ela começou trabalhando no teatro ali regional. Fez muitas e muitas produções de teatro no estado dela. Depois foi para o Actors Studio em Nova York e daí para frente, já nos anos 50, engatou uma carreira de coadjuvante no cinema e em muitas e muitas participações na televisão. Ela fazia mais papéis românticos na televisão. Ela era a mocinha das séries. E ela ia desde o drama, faroeste, policial, enfim, todo tipo de série que você possa imaginar. Em algum momento você ia ter a participação da Phyllis Love como a mocinha de algum dos episódios, né? Uma atriz muito boa, muito dotada dramaticamente falando, né? Uma excelente atriz e por isso teve convites de trabalho durante muito tempo. Nos anos 70, no final dos anos 70, ela se aposentou e largou a carreira de atriz. A última pessoa que aparece bastante no episódio é o ator Lyndon Childs, que ele faz o agente do FBI. Ele era um cara de televisão, ele tem também bastante participações em todo tipo de série também. Ele fazia bastante série policial, ele tem esse jeitão assim sério, né, que transmite uma certa altivez e seriedade. Então ele tava lá nas séries de policial, nas séries de faroeste, mas na verdade séries policiais, drama, enfim, trabalhou nos teatros televisionados também. Mais recentemente, ele apareceu pouco antes de falecer. Ele faleceu aos 80 anos de idade, em 2013, se eu não me engano. Mas ele acabou participando num dos filmes aí de uma revival da trilogia de filmes do Dr. Mabuse. Olha, que legal. Foi um dos últimos papéis, na verdade o último papel. Ele faz o inspetor, né, de polícia que tem dessa história do Dr. Mabuse. Mas era um ator de televisão, né? Ele está em Lambada, a Dança Proibida também. Ai, por exemplo. Tem um podcast sobre. Uhum. A gente citou aquela série do lobisomem, lembra? Que a gente chegou a citar num dos episódios? Uhum. Ele também está em um episódio dessa série, por exemplo. Enfim, ele tá no V, né? A Batalha, lembra? Aquela série do V, a Batalha Final? Sim, a série clássica, né? A série clássica ele também está. Isso aí.
Bom, eu queria comentar um pouquinho sobre o Price Day, né, que é o autor do conto. Ele é conhecido por esse conto, né, o conto mais famoso dele, 4 O'Clock. Porém, ele é um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer, né? Ele é um cara que ele escrevia poesia para o jornal The New Yorker em 31, e ele acabou se tornando uma pessoa muito importante porque a carreira jornalística dele, por exemplo, ele foi correspondente de guerra do jornal Sun, e então ele foi um dos primeiros civis a testemunhar e relatar as condições dos campos de extermínio nazistas. Olha, depois da libertação, né? E ele foi o único repórter de um jornal individual a testemunhar a rendição alemã em Reims. Então, ele é uma pessoa que ele era excepcional, né, enquanto um jornalista, né? Trabalho muito diversificado, escrevia poesia, contos. Diz que esse 4 O'Clock é uma temática que ele não abordava muito, né? Ele tinha outras temáticas das quais ele trabalhava mais. E ele, inclusive, trabalhou para o cinema, fez roteiro para um filme com a Ida Lupino, chamado The Lady in the Mob, né? De 39 esse filme, e diz que é muito interessante. Não assisti, eu quero acompanhar toda a carreira da Ida Lupino ainda, mas é fascinante, né? E tem umas diferenças na história, né? Porque o Rod Serling, que é um excelente roteirista, escrevia muitíssimo bem, ele adaptou, né? Porque o Price Day tem uma história deste homem, mas é uma coisa muito contada por flashback, né? Então você tem algumas interações que também não tem no conto, né? Então o Rod Serling adaptou e diferenciou, porém o conto é muito famoso, um conto muito importante, que por sinal eu não sabia, até compartilhei no nosso grupo, gente. Entrem lá no nosso grupo no Facebook, que é o Fãs de Além da Imaginação, que existe um movimento, claro, a série é muito querida e é sempre recordada. E tem o Zachary Quinto, né, que vocês devem recordar porque ele fez um papel nos filmes novos de Star Trek, né? Ele fez o Spock, jovem, e ele tem uma leitura, né? Os caras passaram isso em rádio nos Estados Unidos. Tem uma leitura deste conto, 4 O'Clock, e é muitíssimo elogiada a leitura dele, porque é muito enervante. Ele tem uma atuação muito interessante, fazendo um audiodrama. Vocês vão ver, né, do que se trata a história. A gente já falou que é impossível a gente não relacionar com os temas dos quais nós estamos tratando nesse momento, né? O mundo, né? Com esse crescente conservadorismo e autoritarismo, né? Então, vamos chegar lá. Mas é uma curiosidade interessante, né? Eu fiquei muito curiosa e também, se eu achar um caquinho, prometo que coloco aqui no podcast. The hands of the clock on the table in front of Mr. Krangle stood at 3:47 on a summer afternoon. "You're wrong about that, you know," he said, not taking his eyes from the face of the clock. "You're quite wrong, pet. As I have explained to you often enough before, the moral angle presents no difficulties at all." The parrot, in the cage hanging above him, cocked her head and looked down with a hard, cold, reptilian eye. An ancient eye. An eye older by age upon age than the human race. Oh yeah. Beleza, então vamos lá para a sinopse. Hoje é a sua vez, né? Manda ver. O episódio fala a respeito de um personagem chamado Oliver Krangle. Esse sujeito, ele tem uma obsessão em investigar a vida das pessoas que ele acredita que sejam assassinos, subversivos, pervertidos, comunistas principalmente, né? Ele recolhe informações a respeito da vida dessas pessoas e usa essas informações para tentar destruir a vida delas. Ele liga para o trabalho delas, para os parentes, para as pessoas que as conhecem e tenta expor a vida dessas pessoas e levar essas pessoas à desgraça, para ou levá-las à prisão ou levá-las a perder o emprego. E ele leva isso de maneira obsessiva porque ele acredita que com isso ele está tentando erradicar o mal do mundo. E o que será que vai acontecer com esse sujeito, né? O episódio fala justamente sobre essa obsessão. Só que, em um determinado momento, o nosso personagem, ele imagina que o trabalho que ele está fazendo de erradicando o mal, pegando os malvados na concepção dele um por um, está muito lento. Ele imagina que ele poderia fazer uma outra coisa que pudesse destruir o mal de uma vez por todas, com um só golpe. E ele chega à conclusão de como ele deve fazer isso. Mas o que será? Vamos descobrir ao longo do episódio.
É verdade, ele menciona esse momento, né, quando ele tem essa visualização, né, que ele acha que o que ele faz é um trabalho divino, né, então todas as pessoas malvadas, já que o trabalho dele é muito lento, né, ele tem que ficar ligando para as pessoas, né, o primeiro diálogo que a gente tem no episódio, ele ligando para uma empresa e falando de um cara, falando assim, fulano que trabalha com você aí 1 ano e meio, é verdade, trabalha aí com você, a pessoa confirma, pois é, ele é comunista. Então a gente quer que você retire essa pessoa daí. Aí a pessoa, pelo jeito, fala que, né, da onde ele obteve essa informação, por que faria isso, é porque eu sou um cidadão preocupado, entendeu? Então, se faça alguma coisa, eu vou falar com o seu gerente e vou fazer com que você seja demitido. Então, o Oliver Kringle, ele é um típico cidadão de bem, né? Então, ele tem para ele, assim, ele se acha uma bússola moral, um paladino da justiça e da verdade, aonde ele define o que é bom e o que é mal. A dado momento você tem ali uma personagem, uma moça que vai bater a porta, que vai tentar conversar com ele e falar assim, por que você está perseguindo meu marido? O marido dela é um médico e o caso é que uma pessoa faleceu no plantão desse médico, que é o marido dela, e o Oliver está escrevendo cartas e cartas e cartas ao hospital, exigindo que ele seja demitido, né? Aí ela fala pro Oliver, fala assim, mas o meu marido tinha muitas pessoas para atender naquele momento. Ele tinha no plantão dele várias pessoas, não tinha como salvar todas ao mesmo tempo. Ele debocha da mulher, trata a mulher muito mal, né? E ela fala para ele, na verdade, que ele sim é o mal, né? Que ele é o mal, que ele é uma pessoa cruel, né? Pelo que ele está fazendo, porque ele está infernizando, né? Aliás, né, Marcos, se recorda, ele tem uma técnica, né? De como fazer para infernizar a vida das pessoas. Ele liga de noite, não é isso? Tem um momento que ele explica isso. Sim, ele prefere ligar para as pessoas de madrugada, porque ele acha que é o momento em que as pessoas vão se sentir mais incomodadas com as ligações e vão fazer alguma coisa a respeito, nem que seja para se livrar dele, né? Ele trata muito mal a senhoria, né, que é a senhora Williams, e ele começa a repreender ela e começa a falar que tem uma ficha dela, porque sim, ele tem fichas das pessoas, né? Tem arquivos e fichas, e ele fala que ela é uma mulher simplória, entendeu? E, sabe, não evoca nem o interesse dele, né? Ele é uma pessoa horrorosa, né? Uma das melhores coisas que tem em cena é aquele papagaio dele, que fica falando louco, né? Mads, né? Mads, ele vai e coloca uma bolachinha ali no copinho do papagaio. Exatamente. Eu adoro essa história desse negócio dele ficar colocando ali as nozes pro papagaio e o papagaio sempre chamar ele de maluco. Ele fica gritando Mads, né? Na história original tem até uma coisa muito curiosa, essa parte do papagaio, porque aqui no episódio dá a impressão até que ele tenta calar o papagaio com a comida, né? Ele meio que cada vez que o papagaio começa a gritar louco, que é o que ele vai e coloca ali a bolachinha, né? E o bichinho fica quieto, olhando, né? E tal. É até muito bonitinho, né? O papagaiozinho. E ele vai lá e coloca, né? Então ele tem poucas interações, né? Coisa que essas interações elas não existem no conto original, né? Do Price Day. Então, na série, o Rod Serling colocou as interações e eliminou o flashback, né? Para que você tenha esse monólogo dele. São monólogos muito dolorosos de você assistir, porque a dado momento ele olha pela janela e fala assim, olha só essas pessoas, né? Pessoas apodrecidas, né? Pessoas que estão gastando oxigênio. Qual é a validade delas no mundo? Então ele se acha melhor que todo mundo. Ele é o típico cidadão de bem bolsonarista, entendeu? Que pouco se importa com a vida das pessoas. Ele só quer ser uma bússola moral do que ele acha que é certo, do que ele acha que é errado. Uhum. Ele acha que aquele mundinho dele, aquela salinha dele é o certo. Ali tem toda a verdade. Tanto que ele, no conto original, diz que o personagem dele, ele tem um insight, assim, que ele tá fazendo um trabalho de Deus, entendeu? Uhum. Tocado por Deus. Isso daí também é uma das maneiras que essas pessoas se referem a si mesmas, né? Que elas estão fazendo o trabalho de Deus, é pela família, né? É pelas crianças, né? Na verdade, eles
as pessoas pouco se importam, né? Então ele é um ser humano ridiculamente minúsculo, né? A gente vem até falando isso porque o episódio anterior também trata disso. Ele é um ser humano minúsculo, né? E ele acha, né? Justamente porque a esposa desse médico que vai falar com ele fala que ele é um homem pequeno e tal, e ele tem esse negócio de ele achar então que vai existir um grande momento às 4 horas da tarde e que todas as pessoas malvadas vão se tornar pessoas de 60 centímetros, né? Que tanto que aí ele está aguardando ansiosamente a visita de um cara do FBI, porque ele vai falar pro FBI, ó, você pode prender todas essas pessoas que você encontrar que tenham 60 centímetros, pois elas são pessoas malvadas. Exatamente. E o cara do FBI vai escutando, né, os argumentos dele, falando que ele investiga a vida das pessoas e que ele descobre quem são criminosos, quem são pervertidos, quem são aqueles que são comunistas infiltrados. Ele tem uma teoria da conspiração que, na verdade, os comunistas se infiltraram em todas as escalas ali da vida social americana. Eles estão infiltrados no governo, na educação. Os comunistas estão infiltrados em todos os locais. Parece os idiotas paranoicos que a gente vê no Brasil hoje, que eles acham que tem comunista infiltrado em tudo que é lugar, né? Em pleno 2021, no Brasil, tem comunista em tudo que é lado das pessoas. E esse cara, o nosso amigo ali, o Oliver, o personagem do episódio, ele tem essa mesma paranoia. O cara do FBI, escutando aquilo tudo, ele chega à seguinte conclusão, que o Oliver é total e completamente louco, que ele tem que procurar um psiquiatra, que ele tem que procurar tratamento. As pessoas que aqui no Brasil em 2021 acreditam que nós estamos vivendo uma grande conspiração global do comunismo precisam procurar um psiquiatra também, e logo, né, porque elas estão ficando perigosas para elas e para os outros. Mas voltando ao episódio, o cara do FBI fala, não, esse cara é louco, esse cara tem problema mental, não vou levar a sério. E ele, né, fala pro cara, procura um médico que eu tenho mais o que fazer, dá licença, né? E aí o que o Oliver, ao ouvir do agente do FBI que ele deveria procurar um médico, na verdade, ele acha que o cara é o quê? Na verdade, comunista. Mais um comunista infiltrado. Mas é uma coisa comum, né? Você vê mesmo nesse governo Bolsonaro que se o cara é um bolsonarista, não importa o quanto o cara apoiou os absurdos, né, que eles apoiam, né, toda a violência que eles propagam, a partir do momento que eles discordam entre si, automaticamente vocês já viram comunista, né? Marxismo cultural, a paranoia do comunismo, é uma coisa que está graçando no nosso país e destruindo, né? Eles falam que é pela família cristã e tal, mas isso daí está destruindo as famílias, né? Sim. De uma maneira inacreditável. Tem um monte de textos legais, tem um blog que eu gosto que é chamado Outras Palavras. Eu vou deixar aqui, inclusive, na publicação, para vocês darem uma lida, mas tem um texto de Iná Camargo Costa muito bom sobre essa questão do marxismo cultural e comunismo. Isso daí é uma mentira, isso daí é uma coisa que há muitos anos no Brasil e no mundo é utilizado para poder destruir a democracia, entendeu? Então você, na verdade, você está evocando coisas e signos e símbolos antigos para poder destruir a nossa democracia, a nossa liberdade, para você não aceitar que o mundo é plural, entendeu? Que não existe só um jeito de viver, ou uma só religião para você vivê-la ou não, você não ter religião. É muito triste, sabe? A gente está no nosso país com muitas e muitas e muitas mortes e estamos com muito problema relacionado à política, principalmente. Então, esse fantasma do comunismo ou do marxismo cultural, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, que ele só serve para uma coisa, apenas para golpear a nossa democracia, nossos direitos trabalhistas. Então, né, então é importante é tão bonito, achei muito bonito, Marcos, de ser um artista, um ator que era um ativista, entendeu? Então ele fez questão, a atuação dele é uma atuação vem vindo do todo o coração, entendeu? Sim. Então aquele ódio que ele coloca é um ódio virulento, entendeu? Um desprezo enorme. Então nessa atuação, nesse papel dele, que é o Oliver Kringle, ele é um fanático insano, moralista.
ele pouco se preocupa com as vidas que ele está destruindo. Ele está ligando para empregadores, entendeu? Ele está escrevendo cartas. Então você lembra até aquela entrevista do Rod Serling, que ele fala sobre as pessoas ligando para o canal de TV quando passou um episódio de Lassie, porque a Lassie teve filhotes. Então um monte de mulheres religiosas, de famílias religiosas, enviaram cartas que a gente não quer saber de sexo na televisão. Entendeu? Então o momento de nascimento e da vida, para essas pessoas, elas enxergavam como sexo. Entendeu? Uma coisa impura. Então ele tinha mesmo uma vontade de falar sobre esse assunto. Ele colocou isso várias vezes na série, né? Então nós estamos aqui gravando quase 100 episódios. Então você vê que tem The Obsolete Man, que fala sobre isso. As pessoas que são contra o ato de ler, né? A gente tem no Brasil a gente querendo taxar livros, né? Para que as pessoas não possam comprar livros, porque tem um cara, um imbecil, idiota, falando que, porra, só gente rica lê. Porra, fode, entendeu? Então a gente está vivendo um inferno, sabe? Então o episódio eu acho excepcional para a gente poder fazer essa reflexão no momento que a gente está vivendo, né? Pois é. E tem essa coisa também que andaram falando aí que estão dando livro com palavra demais para as crianças. É muita palavra escrita nesses livros, né? Tinha que ter só foto do presidente, talvez no livro, em vez de palavras, de repente, né? Para ele ficar feliz. Bom, como você mesmo falou, o Theodore Bickel, ele faz uma caricatura virulenta desse tipo de pessoa na composição dele, do personagem. Ele carrega nas tintas do ridículo, da loucura paranoica desse personagem, da falta de caráter dele, da megalomania e ele tá sempre a um passo da loucura. Ele é um cara, obviamente, louco, mas ele também é perverso, ele é malvado, ele é megalomaníaco, ele é cruel e ele se acha o centro do mundo. E isso talvez acabe precipitando ele a cair na loucura, não o contrário. É a maldade dele que faz ele se precipitar na loucura. E é muito interessante isso. A atuação do Theodore Bickel, ela vai num crescendo. À medida que ele vai... que o personagem vai cada vez se adentrando mais nas suas ideias megalomaníacas e paranoicas, ele vai perdendo o controle total, inclusive, de si mesmo. Porque você percebe que... E eu ia chegar nisso quando a gente começou a falar sobre a questão da cenografia. Você falou, é um ambiente só. Você percebe que ele não é uma pessoa que ele não tem vida, ele não tem amigos, ele não tem parentes, ele não tem nada. Tudo que tem no apartamento dele são intermináveis arquivos que estão muito bem organizados para ele acessar a informação, para ele investigar e bisbilhotar e expor a vida das pessoas, né? Só que eles estão atulhando o que deveria ser um local onde a pessoa vive, onde deveria ser a casa de alguém. O apartamento de alguém. Aquele apartamento, uma pessoa não vive ali. É um louco, paranoico e obsessivo trabalhando 24 horas por dia que não tem uma vida, né? E é esse tipo de pessoa que é desprovida de amor, é desprovida de qualquer tipo de relação com os outros e é um degenerado e um criminoso, acredita que pode ser bússola moral para o mundo, né? E é muito interessante o quanto essa metáfora, esse episódio serve de metáfora para essa loucura da política e do posicionamento de extrema-direita radical, né? Sim. Ele seria tranquilamente alguém do QAnon hoje em dia, né? Sim, ele poderia ter fundado o QAnon. Ele é um pouco mais organizado do que as pessoas do QAnon, porque a vantagem que ele tem sobre essas pessoas é que ele é uma pessoa organizada. Eles nem isso não são, né? Mas enfim. Nossa, e aquela satisfação dele, né? Com o trabalho, entre aspas, dele daquele dia, né? Ele fala 11 nomes. Eu consegui implantar a dúvida sobre a vida de 11 pessoas. Mas, porém, é muito lento esse meu trabalho de formiguinha, né? Ele acha que isso demora, que pode não dar no que ele quer, entendeu? Então ele quer cobrir muito mais. Ainda por isso que ele acha que vai acontecer algo singular,
né? Sim. Então, às 4 da tarde, todas as pessoas malvadas, as que ele considera malvadas, né? Todas terão apenas 60 centímetros. Então, quando ele recebe o cara do FBI, ele fala pro cara sobre todas essas coisas que ele acha que vai acontecer, o que ele tem feito. O cara fala para ele assim, olha, o que o senhor tá fazendo, na verdade, o senhor tá atrapalhando, né? Vamos colocar aqui considerações, porque na época do marcatismo, né? O FBI e tal, né? Mas assim, ele fala, para isso existe a lei. A lei existe para isso, não é o senhor que tem que aplicar a lei. O senhor definir quem é culpado e quem é inocente. No caso dele, ele só considera as pessoas culpadas. Mas igual a ele, tem um exército de pessoas intelectualmente limitadas que tem um vocabulário de menos de 300 palavras e que tem uma visão de mundo que é inferior a alguém que está cursando a 4ª série, adultos de 40 anos de idade, né? E acham que tem que reformar o mundo, que tá tudo errado no mundo, só eles que estão certos, né? E para isso tudo, foda-se, é uma hipocrisia sem fim, né? É gente indo aglomerar na rua, né? Atos antidemocráticos, vacinados, né? Com a vacina no braço, né? Pedindo para outros se sacrificarem, né? Irem trabalhar, as escolas funcionarem. A gente está vivendo uma época muito difícil nessa pandemia, né? Uma época muito sofrida e tá muito difícil a gente acompanhar, sabe? A loucura e a desgraça da demolição do nosso país e a nossa democracia sendo implodida, né? Exatamente. A gente percebe similaridades entre a situação que esse episódio ele comenta e as coisas que a gente vê hoje em dia e que provavelmente o Rod Serling acompanhou nos anos 50 com o macartismo, com a paranoia anticomunista, com a extrema-direita botando as garras de fora, né? Em diversas ocasiões, também na época dele, e o episódio ele é muito feliz em relação a isso. Eu só acho que tem uma coisa no roteiro que, assim, esse episódio talvez ele tivesse se beneficiado de se ele fosse um pouco mais longo. Por quê? Essa coisa dele achar que ele tem poderes que podem fazer com que ele consiga fazer as pessoas más ficarem com 60 centímetros de altura e tudo mais, fica meio assim... não é exatamente uma crítica que eu tô fazendo, mas para mim, dele ser um paranoico organizado, que tem um trabalho para expor a vida das pessoas e acusar as pessoas, para ele acreditar que ele tenha poderes mágicos, de certa maneira, de um verdadeiro Deus, para fazer a altura das pessoas diminuir, parece que é um salto de uma situação mental para outra que não tem um meio termo, é uma coisa que ficou meio assim... sem ter uma construção, para mim, né? A gente pode imaginar também que aquele final e tudo mais é uma loucura da cabeça dele, né? E tudo. Mas eu achei que talvez um pouco mais de tempo, claro, o episódio tem um tempo fechado que eles não poderiam ampliar, né? Isso só vai acontecer na 4ª temporada. Esse personagem mereceria um desenvolvimento um pouco maior pra gente poder entender essa lógica distorcida que ele tem, né? É verdade, concordo contigo. Esses episódios de 25 minutos, né? Eles se sente às vezes que tinha que ter mais conteúdo ali, né? Apesar que eu acho que ele consegue, é um episódio sobre um personagem, né? Trabalha essa mente perturbada desse personagem e ele consegue mostrar que o personagem ele é uma pessoa enlouquecida também, né? Apesar de estar fazendo de maneira... ele tá fazendo maldade, tendo consciência que ele tá fazendo coisas erradas, né? Entendeu? Quando a mulher pede pelo amor de Deus, né? Deixe meu marido em paz, né? Que meu marido não consegue dormir com você o tempo todo atormentando o hospital. Então você tem essa quebra, né? Da total realidade, porque o plot twist é esse, né? Às 4 horas da tarde, ele tá ali aguardando ansiosamente ali na janela, olhando para ver as pessoas reduzirem, ficarem pequenas, e ele que fica pequeno. Ele se torna um homem minúsculo, né? No conto, a questão do papagaio, você tem porque ele fica o tempo todo alimentando, dando nozes até pro bichinho, e ele repara que ele não alcança mais a gaiola. Então ele tem essa noção do que aconteceu com ele, dessa maneira, na hora que ele vai tentar alimentar,
ele vê que ele não alcança, né? Na série é uma coisa, alguém pode achar que é anticlimático esse final, eu acho um final perfeito. Esse é um episódio que eu colocaria no top 10 tranquilamente, porque ele é um homem pequeno, porque pessoas assim, na verdade, são pequenas, né? São pessoas que têm uma visão limitada, entendeu? Então, você ser pequeno não é você ser uma pessoa pequena com uma crítica estética, não. Você é uma pessoa pequena, porque você está reduzido a esse pequeno espaço, né? Que você está aí entre tuas coisas, né? A tua visão é limitada, entendeu? O teu jeito de ver o mundo é limitado, entendeu? Você vê que é uma pessoa que não tem acesso à leitura, a única coisa que ele faz na vida dele é ter esses montes de formulários e arquivos sobre outras pessoas, né? Ou seja, né, ele acha que ele é a bússola moral do mundo, né? Então ele acaba descobrindo que ele mal vai conseguir enxergar pela janela o mundo que ele está tentando julgar o tempo todo e condenando, né? Ele se acha o juiz e o executor, né, praticamente, do mundo. Então é um final que é uma porrada, assim, né? As pessoas podem até criticar. Eu acho um final que ele deixa meio ambíguo ali para o espectador, né? Por que ele acha que tem esses poderes? Como eu te disse no conto, ele tem um insight, né? Ele acha que está fazendo trabalho de Deus, porque ele está olhando para umas nuvens, assim, e fala, não, tudo isso que eu faço aqui é porque Deus acha que eu tenho direito de fazer, entendeu? E veja bem, isso daí é uma coisa que muita gente se acha, né, no mesmo, né, direito, né, de julgar as pessoas e condenar as pessoas, né? Então é um episódio muito importante, né? Se a gente falou naquele episódio lá sobre os sapatos das pessoas, e você colocar os sapatos das pessoas e as pessoas se transformam naquele ser, né? A gente usa muito esse negócio de você colocar um calçado do outro para se colocar no lugar da empatia, você ser empático, né? E você tentar entender que a vida não é ali o teu ambiente, para tudo tem outras perspectivas. Então esse cara é um cara que não tem perspectiva de nada, e agora vai ter menos ainda. Tem uma leitura interessante que a gente pode fazer também desse episódio, que ele acha que tem poderes de um deus, na verdade. E ele também se imagina onisciente, porque ele acha que ele consegue perscrutar a vida de todo mundo e fazer um julgamento preciso do que tem no coração das pessoas, se elas são boas ou más. Então, ele é também uma metáfora de um deus, né, vingativo, um deus que julga as pessoas o tempo todo e fica impondo punições a elas de maneira arbitrária. E o quanto que esse deus é o deus desse tipo de pessoa, né? Eles enxergam a divindade e Deus dessa maneira. Ele é tão baixo, cruel e vingativo quanto elas são. E também essa leitura de uma religiosidade deformada e doentia também é interessante e patética, né, também. Sim. Esse episódio funciona em muitos níveis. O final, eu acho que ele não funciona enquanto plot twist, porque a gente logo imagina o que vai acontecer. Quem vai ficar pequeno é ele. Isso aí Sim. A gente já vê, mas enquanto metáfora dessa coisa do cara que não enxerga a própria pequenez e a própria irrelevância, é muito bem colocado e é muito engraçado de se ver também, né? Concordo. Muito bom, muito bom. Vamos lá àquela pergunta, e aí, ponto alto e ponto baixo na sua opinião? Eu gostei muito da interpretação do Theodore Bikel, gostei bastante da direção do Lamont Johnson, eu acho que ele foi muito seguro ao conduzir e muito feliz na escolha do tratamento visual do episódio. Eu só senti falta de um tempo maior de desenvolvimento das coisas para que a gente pudesse, algumas peças desse quebra-cabeça, a gente pudesse encaixar melhor. De como Sim. Foi esse processo do cara partir da paranoia organizada para a esquizofrenia total, né? É verdade, sim. Eu concordo contigo, adorei o Theodore Bikel, foi uma coisa maravilhosa poder pesquisar sobre ele, sabe? A abertura do Rod Serling, ela é muito do que eu penso sobre outras coisas, sobre pessoas assim. Ele coloca assim, eu não sei se eu posso falar sobre isso agora, né? Mas ele coloca assim, esse é Oliver Kringle, um traficante de petulância e veneno. Ele escolheu arbitrariamente às 4 horas da tarde como a sua... Aqui ele coloca uma palavra em alemão que eu não vou tentar pronunciar, mas a tradução é crepúsculo dos deuses, né? Como seu crepúsculo dos deuses pessoal.
e estamos prestes a assistir a metamorfose de um fanático pervertido, envenenado pela gangrena do preconceito, ao status de um anjo vingador reto e onisciente, dedicado e temível. Então é uma, né? Ele já no começo ele já falou a quem que é esse Oliver Kringle, né? Uhum. E cara, é muito fascinante esse episódio e é muito triste, né? Que esse episódio que ele foi ao ar, deixa eu ver aqui rapidinho, ele foi ao ar, gente, em 6 de abril de 62. Saca? Nós estamos aqui hoje, que estamos gravando, é 5 de maio de 2021. Entendeu? A gente tá gravando muitos e muitos anos depois, e a gente tá, pelo menos no nosso país, em vários países no mundo, né? Para quem acompanha a notícia, acompanha a política, a gente faz isso muito, vivendo isso novamente, né? Essa farsa chamada, essa caça ao comunista, entendeu? Você retirar e remover direitos que foram uma batalha de muitos anos, e né, de pessoas que verteram muito sangue por esses direitos trabalhistas, sabe? Então a gente está perdendo muita coisa. A gente precisa muito refletir, entendeu? E ver o que está acontecendo no nosso próprio país, cobrar das pessoas, sabe? A responsabilidade pelos atos do que o povo está passando hoje em dia, né? Então, olha, com certeza é um episódio que eu gostei muito. Para mim não tem ponto baixo. Eu acho que até esse plot twist que tem, ele funcionou para algo, né? Para representar de maneira visual algo que esse personagem é, uma pessoa pequena, uma pessoa insignificante, e é isso, né? Pois é. Muito bem. E eu queria saber de você quais indicações de filmes ou outros produtos você tem, né, relacionados ao episódio. Pois é. Olha, eu vou indicar um filme que eu sou absolutamente apaixonada em todos os níveis possíveis. Eu sou fã do Paul Scofield, que é um ator inglês, sabe? Ele, nesse filme, ele tem uma interpretação apaixonada, incrível, né? A gente tem um podcast sobre esse filme, que é o A Man for All Seasons, que é um filme de 66, dirigido pelo Fred Zinnemann. E a gente fez um podcast, né? Com o Paulo Elache, você e Paulo Elache. E é um drama biográfico, né, que vai contar a história do Sir Thomas More, né, que é o Lord Chanceler da Inglaterra, e é o cara que se recusou a assinar uma carta pedindo para o Papa que anulasse o casamento do Henrique VIII com a Catarina Aragão, né, para que ele pudesse casar com a Ana Bolena, né? Para quem conhece essa história, né, você vê que é um cara que foi matando esposas, né? E apesar de ser um filme que sim, o personagem é um personagem religioso, eu lembro que a gente teve esse debate no podcast do cara ter o Sir Thomas More, né, ser um cara que ele não se rende ao fato de torcer as leis e alterar as leis para que o rei fizesse o que quisesse, né? E depois está comprovado, foi daí que inclusive vem aquela religião anglicana, né? Que é uma religião que a chefe é a rainha, né, no caso, né? O rei ou a rainha. Então, uma história dramática, bonita, muito bem atuada. E, claro, não é só o Paul Scofield que está bem, todo mundo, o Nigel Davenport, o Léo McKerney, o Corin Redgrave, aparece o John Hurt, gente, novinho no filme. Então, é um filme que, pelo menos para mim, é um filme que ele bate muito forte em mim, e muito pela atuação do Paul Scofield, né? Que era um cara que já interpretava essa peça no teatro. E eu acho que é um filme que ele tem muito a ver, de certa maneira, com este episódio aqui. Com outro olhar, sabe? Um olhar de uma pessoa que ela não se rende a alterar o jeito de encarar a vida, de fazer as coisas, por uma questão de poder ou política, né? Então, eu acho muito interessante. Então, minha recomendação seria essa. Vocês procurarem. Eu não sei, esse filme tem por aí facilmente, eu acho, para baixar, né? Se você procurar o filme... A tradução é O Homem que Não Vendeu Sua Alma. E tem até um livro muito famoso também, que não tem no Brasil, chamado An Actor for All Seasons, que conta justamente a história do Paul Scofield, né? E eu gosto demais, gente, eu gosto demais. Se vocês puderem assistir o filme e conferirem o nosso podcast, porque humildemente, e olha que tem muitos anos que a gente fez esse podcast,
É um podcast lindo também, entendeu? O nosso debate ele é muito interessante. Nós fizemos o paralelo com o Sir Thomas More e o Ned Stark do Game of Thrones, né? Então, aliás, corrigindo, não fomos só nós três, não. Também tem o nosso amigo Ivan Perder, que ele trouxe aquele outro olhar, também fez o contraponto, né? Fez o advogado do diabo no podcast. Então isso é muito interessante, é um papo muito legal. Tá? O filme é maravilhoso, sem palavras, de chorar. Tem momento que as pessoas assistem, caem mesmo as lágrimas, porque a história dele, para quem conhece, não termina bem pro personagem, né? E o podcast também foi um prazer e uma honra e um orgulho gravá-lo. Recomendadíssimo. E você, qual seria a sua recomendação? Dessa vez eu vou exagerar. Eu vou recomendar 3 filmes. Sinto muito, desculpe, não dá pra deixar passar. Mas eu vou falar rapidinho de cada um, porque inclusive são filmes conhecidos e tudo mais. A gente falou da carreira desse grande ator que é o Theodore Bikel. E a gente citou alguns filmes que ele participou e, por exemplo, ele em 51 ele participou do filme Uma Aventura na África, famosíssimo filme de aventura dirigido pelo John Huston, com a Katharine Hepburn e o Humphrey Bogart, em que um marujo meio bêbado, meio beberrão e uma missionária tentam derrubar um barco de guerra alemão durante a Primeira Guerra Mundial. É um dos meus filmes preferidos da vida, é um filme delicioso, absolutamente maravilhoso. O Bikel ele faz uma participação como um oficial alemão e, enfim, é incrível esse filme. Não deixem de ver, é maravilhoso. Em 58, ele participou de 2 filmes muito importantes. A gente já citou Acorrentados, é o filme do Stanley Kramer, né? E o Sidney Poitier e o Tony Curtis, eles são 2 prisioneiros, eles estão acorrentados um ao outro, eles fogem do presídio, um é branco, o outro é negro, então o filme ele trata da questão das diferenças sociais, a questão da tensão racial, um filmaço imperdível, atuações monstruosas do Sidney Poitier e do Tony Curtis, enfim, e para terminar, em 58 também, o nosso amigo Theodore Bikel, aliás, né? Ele participou de um filme de gênero, do gênero horror, que é um filme também que é um dos meus filmes de terror preferidos da vida, que é o I Bury the Living. I Bury the Living? Isso. Tô tentando lembrar qual que é o título em português? Eu não sei como é que esse filme se chamou em português, mas é aquele filme em que o cara ele vai se tornar diretor de um cemitério, substituir o diretor anterior, né? E ele e o cemitério tem um mapa onde você marca no mapa quem vai ser enterrado. Ele, né, descobre que quando ele põe o nome quando ele marca ali uma pessoa que ainda tá viva, a pessoa vai morrer para poder preencher aquela cova que agora tá marcada para ser preenchida. Lembrei, cara, esse filme é muito legal, muito legal. É um excepcional filme de suspense e terror, com o Richard Boone no papel principal e com o Theodore Bikel também, que o Theodore Bikel, se eu não me engano, no filme, ele faz o cara que também é coveiro e ajuda a cuidar ali do cemitério, né? E explica para ele, né, pro personagem que é o Robert Kraft, como funciona o mapa ali das covas e tudo mais. E é o cara que vai tendo a surpresa do horror que vai acontecendo junto com ele. Também é excelente a atuação dele nesse filme. Então são 3 filmes com participações dele que são absolutamente imperdíveis. Quem não assistiu a algum desses filmes, ou quem não viu nenhum deles, veja, porque vai ter experiências maravilhosas. São excepcionais. Com toda certeza. E a música? Você escolheu alguma música para finalizar o nosso podcast? Eu escolhi a música que eu acho que ela tem muito clima desse episódio, mas fala também muito de pessoas nefastas sob a ótica da nossa cultura brasileira também. A música do Gilberto Gil, Pessoa Nefasta. Sim, nossa, com certeza. Né? Essa música é uma música atemporal também, né? Excelente. E chegando aqui no final do nosso podcast, a gente agradece você permitir, né, que nós façamos companhia para você. Claro, nós sempre convidamos você a seguir as nossas redes sociais, nos acompanhar lá na nossa página do Facebook
que é @masmorracine, nossa página de fotos, documentários sobre a série clássica, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Então siga a gente, tá? Que você vai ter sempre conteúdo muito bom. Lá no Instagram nós temos o nosso perfil, que é @masmorracine, que está sendo alimentado pelo nosso amigo querido William Funchal. Obrigada, William. Então siga a gente lá, viu? Siga. O Marcos também está no Instagram e eu também. Se vocês quiserem procurar, é só procurar @JericaReles ou @Noriega Ilustra, né, Marcos? Então nós temos nossos perfis lá também. E lá no Twitter nós estamos como Masmorra_Cast. Lembrando, se você quiser apoiar a gente para que o nosso projeto não pare, que nós continuemos conseguindo pagar o nosso servidor, manter o nosso site no ar, que nós temos nossa plataforma de apoio, que é lá no Colabora Aí ou no Padrim. Ou seja, você pode ser o nosso padrinho ou nossa madrinha, a gente vai agradecer muito. E agora também nós temos o Pix, então aqui na descrição tem o nosso Pix. Se você quiser doar algum valor pelo Pix, nós vamos receber diretamente, sem o desconto, né, a porcentagem que essas plataformas retiram dos apoios. A gente também vai ficar muito contente, vai nos ajudar bastante. Então, dê uma olhadinha na descrição, que sempre vai ter o episódio que a gente deixa disponível para você assistir ou baixar online, links de tudo que a gente comentou, referências e também os nossos links para apoio, tá? Então, sempre acesse a descrição, que é muito importante. E a gente, né, vem chegando no final aqui, deixando um abraço muito apertado. Ninguém solta a mão de ninguém, gente. Sim, né, que a época é muito difícil, precisamos nos unir, viu? Somente assim a gente vai fazer com que os Oliver Crangles, né, do Brasil, eles caiam, né? E eles não se reelejam, né, não, Marcos? Com certeza. A gente segurando a mão do outro e passando rasteira nesse pessoal aí da teoria da conspiração com os pés. Exatamente. E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a série Além da Imaginação. Fiquem bem. Beijo, tchau, tchau. Faz as pazes com os deuses, carrega
coração.